Até que ponto a mídia influencia no consumo? Acontece hoje em Natal uma palestra que fala sobre tendências do consumo para o século XXI. E é com o mestre e doutor em Sociologia do Consumo pela PUC de São Paulo, Fábio Mariano, que eu converso agora. Fábio, qual a característica do consumidor hoje influenciado ou não pela mídia? Na verdade, um influencia o outro o tempo inteiro. A gente não pode se esquecer que por trás da mídia estão os seres humanos e também, como consumidor, nós temos os seres humanos uma relação muito orgânica. É isso que caracteriza o século XXI. Nesse século, o consumidor já tem acesso às mídias, principalmente às redes sociais, e ele, inclusive, tem o poder de gerar pautas, gerar assuntos e de determinar o que é importante ou não. Mas, de certo modo, ele também não deixa de ser influenciado pela mídia, que é chamada de tradicional, a imprensa, a televisão, a partir dos assuntos que essas mídias sempre colocam para ele. A mídia tradicional, ela tem o consumidor que observa a mídia tradicional, ele é diferente do consumidor que se guia, digamos assim, pelas redes sociais? Não, porque esse consumidor hoje ele é o mesmo, ele é exatamente o mesmo. O que muda é, na verdade, a expectativa que ele tem nas mídias tradicionais e nas mídias das redes sociais. Nas redes sociais ele quer participar, ele quer interagir, e na mídia tradicional ele sabe que a relação é um pouco mais passiva, mas ele espera que a mídia tradicional consiga engajá-lo através das redes sociais. E há uma diferença do consumidor que prefere ficar em casa e comprar pela internet, daquele consumidor que ainda prefere ir às compras, fazer pesquisa de mercado, sair de loja em loja? Essa diferença hoje ela está se dissipando, porque o que a gente percebe é que, devido ao grande acesso à internet e agora também às formas de pagamento aqui no Brasil, esse consumidor ele hoje é praticamente o mesmo. O que acontece é, o consumidor, tanto nas redes como também nas lojas, ele sempre está pesquisando muito. Contudo, as redes sociais, ou mesmo a conexão, como também os aplicativos, o mobile, dá para ele um poder muito grande de ele ter acesso a várias comparações, tanto de preço quanto de qualidade, o que não é possível numa loja. Esse consumidor ele é mais exigente, ele reclama, ele cobra um melhor atendimento, a melhor qualidade na prestação do serviço? Sem dúvida, esse é um consumidor muito mais exigente do que a gente teve no passado, muito mais consciente dos direitos, mas também dos deveres dele. Fábio, existe um perfil do consumidor no Brasil por região, digamos, o consumidor da região Nordeste, ele é diferenciado do consumidor da região Sul, da região Sudeste? Existem sim algumas diferenças. Na verdade, essas diferenças elas estão sempre relacionadas aos gostos, às práticas culturais de cada região. Mas de uma forma bem sintética, o que a gente sempre percebe é que os consumidores em geral da região Sul e da região Sudeste, eles são mais impessoais, ou seja, eles preferem um atendimento mais formal. Já os consumidores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles são mais pessoais, eles gostam de um atendimento mais informal, eles se sentem mais em família no comércio. As informações divulgadas pelas redes sociais fazem com que o consumidor ele seja aquele consumidor que compra sem a necessidade de ter aquele produto, compra por impulso, ou ele realmente compra quando precisa, quando tem a necessidade? Ninguém compra somente quando precisa, porque senão a nossa economia já tinha estourado de vez, né? Na verdade, hoje a gente está questionando e ressignificando o que é que de fato a gente precisa. Veja, no mundo de conexão, sem dúvida nenhuma, itens que a gente vivia sem, hoje eles são essenciais, eles são necessários. Mas claro que a gente também gosta, como todo consumidor gosta, de se dar um presente, de se dar um capricho e acaba comprando muitas vezes sem precisar. Ok, Fábio Mariano, mestre doutor em Sociologia do Consumo pela PUC, muito obrigado pela entrevista. Essa edição do Jornal da Assembleia termina aqui. Para você, uma boa noite, obrigado pela companhia, bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira.